Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, vamos fazer um exercício de lógica. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: "E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo." Bom, se está ordenado aos homens morrer uma única vez, o mesmo se repete com relação à ressurreição. Se morre uma só vez e se ressuscita também uma única vez. Mas, neste caso, como que fica a situação em relação aos apóstolos? Bom, porque no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11, diz: "Para ver se, de algum modo, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos." Bom, neste caso, Paulo já havia morrido naquela geração. E no livro de Timóteo, capítulo 14, versículos 19, 2 Timóteo, diz: "Esta palavra é absolutamente digna de aceitação. Se já morremos com Cristo, desta mesma forma com ele viveremos." E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz: "Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo." Bom, se eles já haviam morrido em Cristo Jesus e ressuscitado, isso significa que eles não podem tornar a morrer novamente. Sim, porque está ordenado aos homens morrer uma única vez. Se eles já morreram e já ressuscitaram, eles não poderiam ressuscitar novamente para ressurgir dentre os mortos, conforme o sistema religioso tem afirmado que no fim dos tempos Cristo há de vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Neste caso, haveria a ressurreição dos mortos de forma coletiva. Bom, o único problema é que para eles ressuscitar novamente, eles teriam que morrer outra vez. Mas está ordenado aos homens morrer apenas uma vez. Neste caso, podemos ver que há contradição, porque não estamos falando da ressurreição da carne. Sim, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, onde diz: "Semeia-se o natural, ressuscita corpo espiritual." O que ressuscita é o espírito na carne, e não a carne no cemitério. Neste caso, se é o corpo espiritual que ressuscita, o homem espiritual, que é Cristo, podemos averiguar que este espírito não pode tornar a morrer, porque o espírito é eterno. Ou seja, nada tem a ver com relação aos mortos lá no cemitério. Os discípulos, os apóstolos, eles haviam morrido na questão do pecado e haviam ressuscitado através do nascimento do Espírito, traziam em si um homem espiritual que é Cristo, porque eles ressuscitaram do corpo espiritual. Repito, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo é o homem espiritual que estava morto e não o homem natural. Paulo estava vivo quando ele ressurgiu dentre os mortos. E quem ressurgiu dentre os mortos não foi o homem, a natureza de Paulo, e sim a natureza de Cristo na pessoa de Paulo. Dessa forma, podemos entender que é impossível o homem ressuscitar duas vezes, porque se morre apenas uma única vez. Desta forma, em hipótese alguma, veremos Paulo ressurgindo dentre os mortos na volta de Cristo, conforme o sistema religioso tem pregado dentro das igrejas. Até porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25 diz: em verdade vos digo, disse Jesus, que vem a hora, e já chegou, já havia chegado naquele momento, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão." Os mortos já estavam sendo ressuscitados na geração de Jesus, e não foi visto nenhum corpo natural ressuscitando, porque todos os corpos dos apóstolos haviam ressuscitado, e os corpos dos apóstolos nada tinha a ver com esta carne, e sim com o corpo espiritual despertando dentro do homem. Seria isto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.